Meus queridos irmãos, vamos meditar na palavra de Deus? Eu estava meditando no texto que nós lemos por ocasião da leitura oficial. Qual foi o texto que lemos? Aos Romanos, capítulo 5. Muito bem, vocês estão atentos no culto, não é? Carta aos Romanos, capítulo de número 5. Glória a Deus. Localize, por favor, esta passagem bíblica. Eu pergunto quantos já conseguiram localizar o texto, digam amém. Capítulo 5, queridos, no versículo 1 a seguir, nós já fizemos essa leitura por ocasião da leitura oficial. Vamos ler agora, ou reler, o versículo de número 3, 4 e o versículo de número 5, que diz: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, hoje eu quero meditar com os irmãos, dentro desta passagem bíblica. Eu estava orando a Deus, lendo a Escritura, e pude entender, irmãos, um propósito para as nossas vidas aqui, hoje à noite, neste texto. A carta que nós estamos diante dela traz, queridos, sem dúvida alguma, uma das principais temáticas do cristianismo. Paulo, ao escrever esta carta, provavelmente ele está em Corinto, na Grécia, e de Corinto ele escreve a carta à capital do império, a igreja que estava na capital do império. Se assim é, Paulo, na verdade, ele está ali em Atos capítulo de número 20, em sua terceira viagem missionária, e ele então escreve para esta igreja, preparando esta igreja para a sua visita. Nós sabemos que Paulo foi preso em Roma por 2 vezes e também decapitado em Roma. Mas até a escrita, Paulo ainda não havia ido para Roma, não havia conhecido esses irmãos. Dado a idade do apóstolo Paulo e algumas dificuldades, esta é uma das cartas que Paulo ele não escreve com a sua própria mão. Este texto, embora seja do apóstolo Paulo, Paulo utilizou aquilo que podemos chamar de escriba, copista, amanuense, e este amanuense ele está contido dentro da carta. O nome dele é Tércio, de Icônio. Então, Paulo está usando Tércio para escrever esta carta aos Romanos. A carta aos Romanos, queridos e amados irmãos, ela é considerada no meio cristão, entre os estudiosos da palavra do Senhor, como uma carta magna do cristianismo. Através desta carta, muitos homens foram impactados. Se você quiser conhecer um pouco da história da carta no cristianismo, eu dou aqui algumas indicações, poderia dar mais, mas pelo menos 3. Através desta carta, Mônica, que é a mãe de Agostinho de Hipona, o tão conhecido Agostinho, ou Santo Agostinho da Igreja Católica, para nós, Agostinho de Hipona, sofreu muito com seu filho.
Agostinho, na verdade, ele teve uma juventude muito promíscua, fez sua mãe chorar muito, se angustiar muito, e Mônica passou a orar por Agostinho, de forma que Deus entrasse com uma interferência. E então ele, ao ouvir algumas crianças ao lado de sua residência, cantando e dizendo, pegue e lê, pegue e lê, pegue e lê, ele entendeu que era para ele pegar um texto bíblico e ler. E aí ele foi à carta aos Romanos. E esta carta aos Romanos mudou a história de Agostinho, ao ponto dele se converter de fato e de verdade ao Senhor Jesus Cristo. Quem conhece a literatura da patrística, quem conhece a literatura de Agostinho, sabe o quanto os textos de Agostinho são importantes para o cristianismo. Poderíamos falar aqui de outro grande nome que, ao ler esta carta, também foi impactado. Aliás, nós fazemos parte de um desdobramento histórico chamado de protestantismo. E Lutero, ele tomou coragem para escrever as suas 95 teses e colocar ali nas portas do castelo da igreja, onde ele ali queria trazer um impacto para a reforma. Na verdade, de maneira alguma, Lutero ele queria romper com a igreja, ele queria era que a igreja ela fosse transformada. E ele teve essa coragem ao ler a carta aos Romanos. E, inspirado por ela, então ele começou este movimento de volta às Escrituras. John Wesley, um grande avivalista entre os moráveis, surge também a partir do momento em que ele lê esta carta. Então, a carta aos Romanos, ela é conhecida como uma carta magna, por muitos tratados até como um compêndio teológico. Das cartas do apóstolo Paulo, ela aparece já na sequência ao livro de Atos dos Apóstolos, dado ao seu conteúdo, dado a quantidade de temas teológicos, doutrinários, que Paulo ele trata aqui dentro dessa carta. Faltaria-me o tempo continuar aqui tecendo comentários sobre esta importante carta do Novo Testamento. Das 13 cartas do apóstolo Paulo, esta, sem dúvida, é uma das cartas principais. Aqui ele resolve tratar com muita segurança sobre temas imprescindíveis à fé cristã. Se você olhar para esta carta e buscar um tema central, o tema central desta carta está no capítulo de número 1, versículo de número 17, que diz, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. A ideia de justo aqui traz a principal temática dentro daquilo que chamamos de aspecto soteriológico da carta. Porque Paulo vai tratar aqui sobre a justificação. A justificação. E a justificação pela fé. Toda a carta, Paulo vai dar-nos uma doutrina, ou traçar esta doutrina muito bem fundamentada, que é a doutrina da justificação. A epígrafe do texto, do capítulo 5 que nós lemos, fala-nos, justificação pela fé nos traz paz. Então, essa temática da justificação é algo que veio ao meu coração. Embora eu não quero aqui falar sobre a justificação, mas como um contexto daquilo que eu quero falar, é importante que nós tenhamos em mente minimamente a ideia de justificação. Daqui a pouquinho eu apresento o tema da mensagem desta noite. Mas caminhe um pouquinho mais comigo para entendermos o contexto desta mensagem. Justificação. Justificação pela fé. Esta palavra que temos no português, justificação, ela vem do latim, justificare, e significa simplesmente fazer justo. Fazer justo. No Antigo Testamento, nós temos a palavra tzadak, que significa declarar justo, e no Novo Testamento a palavra de Caio, que significa inocentar. Então, justificar ao pé da letra é tornar justo.
E olha que é uma temática abrangente, porque se olharmos para Romanos 8,33, irmãos lembram deste texto, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Então percebe que Paulo nesse texto ele está dizendo, quem tentará acusação contra quem Deus escolhe? E Deus não só escolhe, aí o texto diz, é Deus quem os torna inocentes. É Deus quem os justifica. Logo não há méritos em nós. Somos pecadores, transgressores, mas o fato é que Deus me escolheu. Deus te escolheu. E alguém poderia olhar para mim e falar, olha o transgressor aí. Olha o pecador aí, é verdade. Mas ele olhou para mim. Aleluias. E com o seu amor, sua graça, ele me alcançou. E agora, ainda que alguém tente levantar alguma acusação, Deus está dizendo, mas eu, o justo, tornei ele inocente. Amandar gastei. Stubicandarabia como mandarai. Glória a Deus. A ideia de tornar justo é uma ideia não só do Novo Testamento, mas também do Antigo Testamento. No Antigo Testamento temos esta ideia da declaração de justo, no Novo de inocentar. No Novo Testamento, esta palavra justificar ou justificação ocorre 39 vezes. E no texto do apóstolo Paulo, nas 3 epístolas que ele escreve, dos 39 ou das 39 ocorrências, 29 são de Paulo, o uso desse tema. Esta palavra de kaioses, justificação, aparece no texto do apóstolo Paulo, no contexto imediato ao capítulo 5. Veja, por favor, o capítulo 4, verso 25, está aí no contexto, um versículo antes do capítulo de número 5. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então perceba, o qual, quem é este? Jesus, o qual por nossos pecados foi ele entregue e ressuscitou para a nossa justificação. O que Paulo está dizendo aqui é, você hoje é justo, você hoje é justificado, mas cuidado, isso não é mérito teu, não há créditos em você, você só está aqui porque o justo, ele foi morto e ele ressuscitou. Então, dentro desta condição, adore, glorifique e exalte o nome do Senhor, porque alguém como eu, transgressor, miserável, pecador, condenado, hoje estou em condições de poder me levantar para adorar, para pregar a palavra do Senhor, porque Ele me justificou. Aleluia! Oh, glória! Logo, justificação é o oposto à condenação. Nós estávamos condenados e hoje estamos inocentados. Justificados. Em soteriologia, a doutrina da salvação, o estudo da salvação, justificação é a imputação, escute isto, é a imputação da justiça de uma pessoa aplicado em outra pessoa. A justiça que nos torna justos não é a nossa, mas é a de Cristo. Ele é o justo. E porque nele a justiça é plena, a justiça dele suplanta todo mal, todo pecado que há em mim e que há em você. E quando essa justiça nos alcança por meio da fé, e essa justiça vem pela graça, eu passo de um condenado a ser inocentado.
Justificação é um ato jurídico em que alguém chega ao momento do seu julgamento e da palavra final sobre a sua causa e recebe lá a mensagem: você é inocente. Estou te inocentando. Não há mais agora condenação. Olha o texto. Condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. É por isso que nós, querido, não sofreremos a condenação eterna, porque o justo, ele me justificou, oh glória a Deus. E eu não sei se você consegue valorar isto, eu não sei se você consegue sentir o peso disto, mas porque Ele nos justificou, nós teremos uma eternidade com Ele, para a glorificação do nome do Senhor nosso Deus. Logo, a justiça que nos faz justos é a justiça divina. Então, os méritos da nossa justificação, os créditos da nossa justificação, está em Cristo. E nós só somos justificados porque nós também estamos em Cristo. E enquanto em Cristo nós estivermos justificados e inocentados, nós sempre seremos. Aleluia. Se lembre que o diabo, nosso adversário, ele é chamado de acusador. Mas nem o diabo pode te acusar mais. Glória a Deus. Ainda que se levante para lhe acusar, lembre-se que a justiça divina, ela te justificou, te inocentou. Louvado seja o nome do Senhor. E diante deste cenário, deste contexto, Paulo então traz e embute dentro deste assunto a tribulação. E eu comecei a pesquisar e a estudar, pois ele diz, e não somente isso, ou seja, não somente estamos justificados, logo não há acusação, não há mais condenação, já houve o ato jurídico de inocentar-nos. Então ele diz, mas também nos gloriamos nas tribulações. E Paulo chega a dizer que então agora inocentes que somos, porque da justiça divina aplicada em nós, nós passamos por tribulações. E alguém poderia perguntar, mas por que é que então alguém que já está inocentado ainda passa por tribulações? É porque as tribulações, queridos, não vêm à nossa vida sem propósito. Há um propósito divino na tribulação. E aí, é o fato de você entender a tribulação ou não entender a tribulação. O que Paulo quer nos mostrar aqui é que precisamos encarar a tribulação de uma maneira mais sóbria, de uma maneira mais madura. Temos um amadurecimento enquanto nós estamos passando por tribulações. Porque vez por outra, alguém passa em tribulação e começa a achar que está em pecado, ou que Deus o abandonou, ou que Deus não está vendo. E aí eu olho para o apóstolo Paulo, que passou não pouca tribulação, e eu vejo ele dizendo, nós gloriamos na tribulação. E alguém poderia dizer, peraí, Paulo, gloriar em ser atribulado? Tem coisa errada, Paulo. Você está passando mal, Paulo. E esse termo gloriar, que vem de glória ou glorificar, é o mesmo para louvar, bendizer, abençoar. E aí quando eu pensei nisso, espera aí, abençoar a tribulação que eu estou sofrendo? Bendizer a tribulação que eu estou passando? Como é que eu posso fazer isso se é tribulação? E aí basta, querido, entendermos o que Paulo está nos dizendo, e aqui eu lanço o tema aos irmãos, e o tema é aprendizagens na tribulação. Há uma pedagogia divina em meio à tribulação que nós estamos passando. Há aqui uma aprendizagem, e esta aprendizagem, ela vai trazer uma melhoria,
um crescimento, uma robustez. Então Paulo diz, se é para o meu bem, glória a Deus então por isso. Se é para eu ser melhor, louvado seja o nome do Senhor. Se é para eu aprender algo, glória a Deus então, porque o Senhor Deus está a me ensinar alguma coisa. Quantos aqui gostam de aprender? Diga amém. Mas na tribulação? No vento, na tormenta. E aí, querido, tem a ver com o nosso amadurecimento cristão. A forma como lidamos com os males em nossas vidas. E para caminharmos por esta ideia que Paulo traz, eu quero hoje falar um pouquinho sobre este tema, aprendizagens na tribulação ou nas tribulações. Primeiro, falar um pouquinho sobre tribulação, para você saber exatamente do que é que eu estou dizendo. O termo que aqui Paulo usa, no latim, tribulatio, onis, que significa aflição, também é um termo que apresenta-se no hebraico, sará, também no grego, tilipsis, que significa, olha para mim aqui, presta atenção, tribulação é o mesmo que aflição, tribulação é o mesmo que estreito, tribulação é o mesmo que pressão, tribulação é o mesmo que opressão. Todas essas palavras são sinônimas. Então, quando eu falo de tribulação, eu estou falando de alguma aflição, de algum estreito, de alguma pressão, de alguma opressão que estejamos passando. E mais, o conceito teológico é aflição ou sofrimento resultante de pressões causadas pelas circunstâncias. Sabe, quando alguma circunstância traz a nós uma pressão, uma aflição, uma angústia, isto é tribulação. Estamos passando por tribulação. Dentro deste conceito, nós começamos a ver que Paulo mostra a nós claramente neste texto que é possível gloriarmos nas tribulações quando a gente descobre, quando fica claro para nós que é o oleiro que está trabalhando no vaso, no barro, e que depois, ao passar essa tribulação, você vai glorificar o nome do Senhor, pelo que foi produzido em você, pelo que foi produzido em mim, pelo que foi produzido em nós. E aí eu pensando e estudando sobre isso, quando a gente conversa com alguém, ou alguém chega para nós e diz de uma aflição, de uma angústia, de uma tribulação, a gente já começa a fazer juízo de valor. E está bem com Deus não, hein? E deve estar em pecado, hein? E está pagando o preço. Não é assim? E Paulo está deixando claro para nós que não tem nada a ver. O que está acontecendo é que Deus, aquele mesmo que te inocentou, agora ele está trabalhando por meio das tribulações para produzir em nós algumas aprendizagens. Então olhe para cá e preste atenção. Primeiro, aqui 3 palavras que Paulo usa como resultante da tribulação em nós. Ele diz que a tribulação, no português está, as tribulações, ela produz a paciência, diga paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Então temos aqui produzidas pela tribulação, paciência, experiência, o verso 4, e a esperança. Como é que estas coisas se desenvolveriam em nós, não fosse pela tribulação? É por isso que quando alguém diz assim, Senhor, dá-me paciência, a grande verdade é que, quando isso é decodificado para Deus, Deus está dizendo, tá bom, minha filha, receba a tribulação. Um pouquinho mais de tribulação na sua conta. Porque a tribulação é que vai produzir a paciência que você precisa ter. Glória a Deus. Então é bom ir sendo paciente.
Porque se não for e precisar ser produzido, o processo pelo qual será produzida a paciência é mais tribulação. Aí ele usa esse termo, que aliás pode ser traduzido, e é muito possível que haja outras traduções, hipomone, ou hipomoné, em grego, que foi traduzido aí como paciência para vocês. Pode ser traduzido como paciência, pode ser traduzido como resistência, pode ser traduzido como perseverança, algumas traduções traz perseverança, resignação. A ideia do que a tribulação produz, desse termo de hipo, que é sob, e meno, que é permanecer, é suportar, então é suportar sob. Então é como se algo estivesse sobre nós, e a gente sob este algo, pressionando, e a gente embaixo, suportando. E a gente vai andando e aquilo vai oprimindo, vai pressionando, e a gente vai suportando. Então, o que Paulo está dizendo é, esta tribulação, ou estas tribulações, que nós vivenciamos, elas produzem em nós resistência. Por isso somos pacientes. E resistir aqui, querido, é algo que cada um de nós precisamos ter desenvolvido em nossa vida cristã. Você não pode ser um crente, irmãos, que um ventinho qualquer tire a tua fé, tire a tua convicção, lhe tire da igreja. Está na hora de vermos verdadeiramente, como diz Malaquias, quem serve a Deus e quem não serve a Deus, o justo e o ímpio. E como é que nós vamos ver? É no fogo, é na prova, é na tribulação. É por isso, querido, que nós temos muitos irmãos de mais idade, décadas na igreja, que já passaram todo tipo de privação, de luta, mas eles estão de pé, dizendo: do Senhor eu não largo, da minha fé eu não largo, eu não vou abandonar a minha convicção, porque foi o Senhor quem me tornou inocente. Eu era transgressor, pecador, estava perdido, mas Ele me justificou, logo eu vou suportar. Você consegue dizer a alguém uma palavra aí forte ao lado dele? Diga: Deus te trouxe aqui para te dizer: suporte! Não fale forte para ele, meu irmão. É tempo de suportar. Eu não sei o que você está passando, você também não sabe o que eu estou passando, mas Deus está dizendo: suporte. Ele te dará graça para você suportar. Não vai ficar para trás, não vai ficar na lona, não vai ser destruído. Deus te dará graça para você suportar. La mandarabia souro, glória. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Aqui Paulo está nos dizendo que as tribulações, elas são as causas do sofrimento. Mas eu acho interessante que quando falamos de tribulação, algo é revelado. Quando passamos por tribulações, algumas questões, elas se revelam. Primeiro, todo crente que passa por tribulação entende sua fragilidade. Se não houver tribulação, a gente se acha. Sabe como é? A gente levanta o pescoço, estufa o peito e diz: em casa está tudo bem. Comigo essas coisas não acontecem. Na Candarábia é mesmo. Espera até a tribulação chegar. Aí você vai ver a tua fragilidade diante de Deus. O quanto nós somos frágeis e o quanto nós precisamos da misericórdia do Senhor. A tribulação revela, põe para fora. Mostra que em nós, queridos, não há mérito nenhum. Nós somos frágeis. O próprio apóstolo Paulo está a nos ensinar isto. Se não fosse o Senhor ao nosso lado. Ouvimos aqui nossa irmã Carol cantando. Como foi o hino que ela cantou? Por causa dele, que eu ainda não parei.
por causa dele, que eu ainda não desisti. Quando procurei forças em mim, não tinha. Então a tribulação revela a nossa fragilidade, a fragilidade humana. E aí, sabendo que não somos nada, que não podemos nada, que somos carne, barro, que basta o Senhor apertar como moleira um pouquinho, a gente se quebra. Aí a gente já abaixa o nariz, começa a clamar, começa a orar, começa a jejuar, começa a vir mais para a igreja, começa a buscar mais a Deus, começa a fechar todas as brechas, porque a tribulação ela revela a nossa fragilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há uma segunda coisa que a tribulação ela revela. Ela não só revela a fragilidade, mas ela revela o quanto a gente confia no Senhor. Muitas vezes a gente estufa o peito para dizer, não, eu confio em Deus. Deus é meu tudo. Alguém poderia dizer, Deus é o meu tudão. Eu confio em Deus. Mas aí o Senhor manda a tribulação para ver o quanto você confia em Deus. Você confia em Deus quando tudo vai bem? Confia em Deus quando as águas estão tranquilas? E quando a tempestade vem? E quando o mar está revolto? E quando o barquinho está todo mundo tirando água lá e não está dando conta? Parece que vai a pique. E nestas condições de vida circunstanciais, é bem verdade, porque tribulação é circunstancial. Tem começo, tem meio e também tem fim. Aleluia, glória a Deus. O quanto nós confiamos no Senhor, confiamos em Deus. Então Paulo está trazendo a nós que é na tribulação que a gente ganha força para resistir, nos tornarmos robustos. Há uma resignação produzida em nós por meio da tribulação. Veja, querido, eu estava no interior com a minha esposa e a Adriana, ela tem um irmão, que esse irmão dela é, desde muito criança, alguém que eu gosto de ouvir muitas histórias, fiquei ali algumas horas ouvindo as histórias dele, sempre trabalhou em fazenda. Pensa num cabra grande, irmão, diferente da Adriana, os braços grandes. Pensa num homem resistente. Ele contou a história de uma... Vou contar isso aqui. Só para vocês terem uma ideia do tamanho da resistência desse homem. Ele já teve que capturar muitas cobras, já trabalhou até aqui para o Butantã. Mas teve uma especial com 6 metros, que acabou pegando a cachorrinha dele, e ele escutou o barulho e ele desceu, irmão, para salvar a cachorra. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho as fotos e eu tenho o vídeo. Não pode falar isso não? Mas eu vou falar. Irmão, ele se atracou com a cobra, tirou o cachorro, 6 metros, e eu fiquei pensando, que ser humano tem coragem de fazer uma coisa dessa? Mas se pegasse o Pouzinho em casa e pegasse o Bobzinho em casa, já era, filho. Tudo bem que seria aperitivo, os 2 cachorrinhos que a gente tem. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, que robustez. Eu, irmão, se eu ver uma cobrinha desse tamanho, sabe aquela cobra cega? Eu já saio correndo. Imagina uma de 6 metros. Só que tem uma coisa, irmão, foi muita luta, durante muito tempo lidando com essas situações. E a tribulação produz isso. Um crente em tribulação, meu irmão, ele desperta defesas. Ele se torna robusto. Não é qualquer cara feio, irmão, que faz ele desanimar da fé. Não é qualquer pisão no pé que vai parar ele na caminhada. Não é qualquer ataque do inimigo que vai fazer ele deixar de servir a Deus. Eu estava vendo aqui os jovens cantando em lágrimas.
E louvando a Deus, eu preciso do Senhor. Não é qualquer coisa, querido, que vai fazer nos parar. Eu sei que nós teremos dias difíceis, tribulosos, mas o Senhor está gerando uma resistência em mim e você. O inimigo se levantou e diz: agora ela para, agora ele cai, agora ele é vencido. E Deus chega nesse domingo e diz: é nada, você não sabe quem eu estou levantando, você não sabe a autoridade que eu estou dando para ela. Então abra bem a tua boca, recebe esta palavra celebrando a Deus. Anderga narabacorga mandarai. Oh glória, vai suportar. Deus está te dando resistência, vai suportar. O diabo vai parar de brincar com as tuas emoções, com os teus sentimentos. É no meio da tribulação que ele está forjando uma guerreira, um soldado. Le mandarabaia sou. Erebacala mandaraia stei. Aleluia. E aí Paulo, ele nos ensina, oh glória, como está gostoso este culto, querido. Você está sentindo a presença de Deus? Oh, aleluia. Você consegue levantar uma de suas mãos, abrir a tua boca e celebrar a Deus com uma palavra de glorificação. Vai. Oh, se a tua alma consegue jubilar aqui. Sou. Aleluia! Oh glória! Oh glória! A segunda palavra que tratamos aqui como aprendizagens que Paulo usa é que está gerada na tela: experiência. A palavra que ele usa, dokimé, experiências. No português parece só experiências, mas o conceito dessa palavra é aprovação por meio de testes. É testado, é caráter testado e aprovado, é valor comprovado. Então o que a tribulação está gerando é uma provação. É quando a gente é colocado em teste naquilo que a gente acredita que a gente é melhor. É quando a gente é submetido a ser testado naquilo que a gente diz: não, nisso eu aguento, se acontecer isso eu aguento. Aí o Senhor vai e traz uma tribulação para testar, para validar, para verificar como é que está o teu caráter diante de Deus. Esta palavra experiência aqui é ser posto em verificação. Então toda tribulação tem esse caráter. É quando Deus nos coloca em verificação. E aí alguém vai dizer: por que é que um Deus onisciente, por que é que um Deus presciente precisa validar algo em nós? Precisa verificar algo em nós? Por que que Deus faria isto? Querido, Deus não faz isso em relação a Ele. Ele sabe quem somos. Aliás, Ele sabe como sairemos da tribulação. Ele faz isso para que isso produza algo em nós. Porque quando a gente passa por uma tribulação e olha para trás, depois de toda a aprendizagem que ela nos mostra, que ela revela, a gente sai do outro lado sendo um crente bem melhorado. Vocês se lembram de Jó? O livro de Jó inicia dizendo as qualificações de Jó. Aliás, eu gostaria de ter aquelas qualificações mencionadas por Deus. Não é alguém, um ser humano validando algo, não, é o próprio Deus. Há lá na terra um homem temente, que se desvia do mal, reto, íntegro. E aí o diabo então vai validar isto. Ah, mas ele te serve de balde, Deus?
permita que eu toque nele e veremos. Olha a proposta. Vamos validá-lo por meio da tribulação. Permita que eu toque nele e a gente valide se Jó de fato teme ou não teme ao Senhor. E Deus então permite, porque para o diabo, irmãos, tocar em qualquer um de nós precisa de permissão divina. E se Deus permitiu, pelo amor de Deus, aceite. Aceite. Estude o livro de Jó de ponta a ponta. Está claro já desde o início quem é que está provocando tudo aquilo em Jó. Sim ou não? Se você olhar o livro de Jó de ponta a ponta, os 42 capítulos, você não vai encontrar uma só vez Jó dizendo: o diabo está fazendo algo comigo. O inimigo está acabando com a minha família. O inimigo está destruindo todos os meus recursos. Ele não atribui o que está acontecendo a ele nenhuma vez ao diabo. Mas por 37 vezes ele declara: o Todo-Poderoso deu, Ele mesmo tomou. Louvado seja o nome dEle. Jó entende, querido, que há uma soberania. Jó entende que há um controle. Jó entende que se algo está acontecendo com ele, é permissão divina. E há um propósito. Por mais que ele durante ali 38 ou quase 40 capítulos, ele procure entender. Porque nos primeiros 2 há a revelação do que vai acontecer. E nos últimos 2 nós começamos uma conversa de Deus com Jó. No último capítulo, nós vemos um Deus que trabalha por meio da tribulação. O estado de Jó que perdeu todos os seus filhos. O estado de Jó que perdeu toda a sua riqueza, toda a sua fortuna. O estado de Jó que perdeu toda a sua honra. Ele chega ao ponto de dizer que quando ele chegava na praça da cidade, os mais novos se retiravam. E os mais velhos já abaixavam a cabeça, porque quem está chegando é Jó. Mas ele chega ao ponto de dizer que agora, em sua aflição, todos estão rindo dele. Os seus melhores amigos sentam ao seu redor e começam a fazer juízo de valor. Durante alguns dias ficam em silêncio, só observando. Já pensou alguém parado, olhando para você de cima e embaixo, sem falar nada? Um olhar dizendo: onde é que está o erro? Onde é que está a falha? O que é que ela fez? E Jó lá está. E todo o processo de Jó é enfermo do cabelo, da cabeça, a planta do pé. O que sobrou a Jó? Um caco de telha. Se fôssemos olhar a fundo em toda essa história e biografia de Jó e a sua aflição, talvez o único sentimento prazeroso fosse coçar as suas úlceras. Porque quem já não coçou uma coceira, irmão? Talvez fosse a única coisa que havia sobrado a ele, coçar as suas úlceras. Só que diante de tudo isto, Jó não pecou contra o Senhor. Quando sua esposa, sem entender o que estava acontecendo, diz a ele para que ele morresse, então ele diz: como uma louca tu falas. Ele está dizendo: você não está entendendo o processo. Ele está mexendo conosco. Ele nos deu, também tirou. Mas eu vou continuar louvando o nome dele, porque algo está sendo produzido. Oh glória! No capítulo 42 ele mesmo relata: antes eu lhe conhecia apenas de te ouvir falar. Sabia tanta coisa sobre ti, mas agora eu experienciei. Esta tribulação me deu uma experiência, agora eu sei de contigo estar. Aleluia, glória a Deus. E fique tranquilo, querido, porque o capítulo 42 ele mostra que o último estágio de Jó foi muito superior ao primeiro. Você acredita nisso? Como é que você se portaria a amigos que estão te condenando, estão te atacando? Eram amigos, mas estão dizendo: olha só, Jó,
Quando eles chegam orientados por Deus, que Deus disse que só receberia oração se fosse por meio de Jó. Jó não questiona. Eu fico imaginando os amigos chegando dizendo assim: Jó, Deus nos mandou aqui para que você ore por nós. Eu? Ele poderia dizer: vocês acabaram de me condenar. Vocês acabaram de dizer que eu sou pecador. Vocês acabaram de achar todo tipo de falha em mim. E eu? Não, ele não abre a boca. Ele entende. Deus mandou eu orar por vocês. Eu fico imaginando Jó ainda cheio de úlceras, com muito esforço, se colocando de pé, levantando as mãos, fechando os olhos e dizendo: Senhor, eu oro pelos meus irmãos, eu oro pelos meus amigos. E a Bíblia diz que enquanto Jó estava orando pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Está preparado? Vá orando, porque Deus tem mudança de cativeiro. Deixa eu profetizar essa palavra: Deus tem mudança de cativeiro. E para completar, Paulo diz que a tribulação gera paciência, experiência, mas gera também esperança ou expectativa, elpis em grego, confiança. O interessante, eu vou já resumir e parar, que esta palavra, ela demonstra que a expectativa e a esperança que é gerada pela tribulação nunca é para o mal, é sempre para o bem. Vamos lá. Se a tribulação que você está passando está gerando em você o sentimento de que você será destruída, de que você será acabada, de que no final tudo vai dar ruim, na verdade você está sendo tentado pelo diabo e não provado por Deus. Porque quando Deus nos prova, Ele gera em nós, pela tribulação, uma expectativa boa, uma esperança. É o que Deus está fazendo com Israel lá na Babilônia. E Jeremias pega uma pena, um pergaminho, e começa a escrever uma carta de Jerusalém, e manda para ele e diz: eu, Senhor, eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o futuro que vocês estão desejando. Vocês estão no cativeiro, mas eu sou o Senhor que conduzi vocês, mas tem um futuro de paz para vossas vidas. Então a esperança e a expectativa que é gerada enquanto estamos sendo atribulados é: eu vou vencer, vai passar, eu vou sair do outro lado, eu vou sair mais forte, eu vou sair melhorado, vai dar certo, vai terminar diferente. Será que você consegue encher a tua boca aqui e declarar para você mesmo: eu não vou terminar desta forma os meus dias, Deus vai enxugar os meus olhos, Deus vai me dar vitória, Deus vai me abençoar, Deus vai me engrandecer? Será que hoje esta expectativa é gerada em você? Feche os teus olhos, por favor, incline a sua cabeça. A tribulação que estamos a sofrer, ela deve gerar expectativa boa, esperança. O Deus que te justificou, o Deus que te inocentou, é o Deus que por meio da tribulação, Ele vai gerando paciência, Ele vai gerando experiência, e Ele hoje gera expectativa nova. Tem coisa boa chegando para crente aqui dentro desta casa. 2023 iniciou e tem algo de Deus por acontecer. Se você pode receber esta palavra, dá glória ao nome do Senhor. Amém. Nosso coral estará louvando ao Senhor. Glória a Deus. E eu estou certo de que, assim como Paulo, nós conseguimos entender que essa tribulação não vai lhe matar. Essa tribulação está lhe tornando mais forte. Glória a Deus. Aleluias.
Bendito seja o nome do Senhor. Coral da igreja louvando ao Senhor.